É isso aí, isso aí. Então hoje a aula vai falar sobre capacitores, né? A ideia é que a gente defina tanto o conceito de capacitância quanto compreender o que as dimensões de um capacitor podem influenciar, né? E a ideia é que a gente então utilize os conceitos que vimos até o momento para formalizar então o conceito de capacitância e, claro, definir o capacitor, que é um dos nossos elementos básicos aí da eletrônica, né? Então, como eu disse na aula de ontem, né, a gente vem desde o início definindo alguns conceitos que são fundamentais na eletricidade, né, na análise de circuitos como um todo, e hoje é o dia do capacitor. Na sequência, a gente vai entender melhor o conceito de corrente elétrica, né? Justamente essa movimentação de cargas nos dá a definição de corrente elétrica. E, posteriormente, com o movimento dessas cargas, a gente vai ter o efeito, então, né, o surgimento de um campo magnético, que vai trazer aí algumas características a mais, né? Então, por exemplo, o conceito da indutância, que vem em função dessa formação de um campo magnético. Bom, então, a ideia é que a gente defina esses capacitores, como eu falei, e eu vou colocando aqui, então, no quadro, algumas dessas coisas que a gente vai usar como teoria básica, assim, né? Aí vocês podem ir anotando aí no caderno de vocês para terem esse registro, né? Então vamos lá. Como eu já tive esse problema na aula de ontem, algumas canetas minhas estão fracas, eu vou usando algumas cores que eu ainda tenho caneta funcionando bem aqui. Aí hoje eu não tive tempo, uma série de reuniões, coisas, não deu tempo de sair e ver essas canetas. A partir da semana que vem eu vou ter canetas novas. Mas vai dar para ver a aula, assim. Então, a ideia é que a gente trabalhe o tema capacitores, então, hoje. Aí, opa, já não está pegando ali em cima. Deixa eu ajustar o meu ângulo da câmera aqui, ó. Aí fica melhor. Beleza, estamos alinhados agora. Então, o tema que a gente vai trabalhar é capacitores, né? E aí a gente vai trabalhar de cara, né, a definição de capacitância, né? Então, a definição de capacitância ela vem da seguinte expressão, né? Ela vai ser definida assim, ó, aqui, essa caneta está péssima, deixa eu trocar aqui. Então, a capacitância vai ser uma certa quantidade de carga Q dividido por uma tensão V. E aí na aula de ontem a gente justamente definiu, né, o V, né, a diferença de potencial, utilizando então aquela ideia de distância entre uma fonte geradora de potencial elétrico, no caso uma carga elétrica. Em volta dela vai ter um campo elétrico e em determinados pontos nós temos diferentes potenciais. Medindo a diferença de potencial, nós temos então a tensão, né? No caso representada ali pela letra V, como diferença de potencial. Então, a gente vai primeiramente definir o que esses nomes significam, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver se uma dessas canetas aqui deve funcionar bem e eu vou fazer ela como principal. Então, vamos definir aqui alguns desses nomes aí, né? Então, o Q a gente já conhece, o V a gente também conhece, e o C é uma variável nova que entra aí no nosso sistema, apesar de que vocês já conhecem de outras disciplinas, né? De outras experiências, mas ainda não na disciplina de eletromagnetismo. Deixa eu só mudar um pouquinho o ângulo aqui da minha luz, que estava batendo no quadro, né? Ainda parece um pouco, mas beleza.
Bom, então a gente vai chamar de Q, né, a carga armazenada em uma das placas. Então eu vou colocar aqui, ó, carga a gente vai chamar isso de armadura. Tá? Então, Q é a carga armazenada em uma das placas. V é a diferença de potencial entre as placas. Então, diferença de potencial entre as placas. E C vai ser, então, a capacitância. Capacitância, que então é um termo novo para nós aí, e ele é dado na unidade de medida Farad, né? Vou escrever aqui, ó. Farad, né? No sistema de unidades, né, no SI, a gente sempre representa uma grandeza por uma letra maiúscula, né, quando ela é em homenagem a algum nome, né, de algum cientista que estudou melhor esse tipo de fenômeno, né, que deu origem àquela grandeza. Então, sempre que é derivado de um nome, a gente usa uma letra maiúscula. Então, volt, ampere, farad, ohm, sempre vai vir representado por uma letra maiúscula. E quando não é relacionado a nenhum nome, ele vem representado por uma letra minúscula. Né? Então, no caso da maioria das grandezas que a gente usa na eletricidade, né, são representadas ali por uma letra maiúscula. Apesar disso, na hora de escrever o nome da unidade, a gente escreve com letra minúscula. Isso é uma convenção, né? Então, se eu for escrever ampere, farad, volt, é letra minúscula. A gente não usa o V maiúsculo para escrever volt, assim como ohm e várias outras grandezas. Então, a unidade em forma de símbolo, né, a letra é maiúscula e o texto por escrito, né, por extenso, é em letra minúscula. Legal, então temos a definição aqui, na verdade não é definição, só uma descrição do que são cada uma das variáveis, então, que nos define a expressão ali da capacitância. Bom, como a expressão pode apresentar aqui, né, é que a capacitância é a quantidade de cargas por uma diferença de potencial, por um V, né, uma tensão. E aí, da onde que vem essa expressão? Justamente que a gente coloca aqui que a carga é a carga de uma das placas ou da armadura, né, de uma das placas da armadura. É porque o capacitor, na sua construção física, né, ele é basicamente formado por placas paralelas, tá? A gente vai ver que não necessariamente precisa ser assim, longitudinal, né, linear, uma placa plana, né? A gente não precisa ser assim. Tanto é que a maioria dos capacitores que a gente usa, ele tem formato de disco ou formato cilíndrico, então não necessariamente as placas precisam ser desse formato, mas é uma forma de representar. E essas placas, elas vão ter, então, sinais, né? Em uma das placas, por exemplo, vai ter uma representação de cargas positivas, e na outra placa nós vamos ter uma representação de cargas negativas. Então, a gente chama essas placas de um capacitor de armaduras, né? Placas de armaduras, e a carga capaz de armazenar em uma das placas vai ser dado pela letra Q. Então, aqui é a letra Q, a quantidade de cargas que coube, né? Que foi possível armazenar nesta plaquinha. E a diferença de potencial que existe, né, entre esses dois pontos é dado pela letra V. E aí a capacitância é a relação entre esses dois elementos.
quanto de carga foi possível armazenar e qual foi a diferença de potencial promovida, né, por esse armazenamento de cargas. Deixa eu mexer de novo na luz aqui, porque está um pouco... Deixa eu afastar assim, ó. Mas dá pra ver tranquilo, professor. Eu tenho minhas gambiarras aqui para fazer a luz, né? Melhorar um pouquinho nossa luz, mas aí fica muito direta ali, fica feio. Agora acho que melhorou um pouco. Então é isso, tá? Capacitor formado por duas placas armazenados, tal. Nós já vamos entender melhor qual que é o procedimento, né? Como que o capacitor funciona, que é onde eu gosto de chegar, né? De interpretar ele fisicamente. O que acontece? Por que um capacitor consegue armazenar cargas? Onde que está a energia? E essas coisas todas relacionadas ao capacitor, tá? Então, eu vou colocar aqui uma breve, o que a gente pode dizer, né, que é uma breve descrição, né, uma breve definição do que é um capacitor, né? Então, vamos colocar aqui. Então, eu posso dizer que um capacitor, né, um capacitor é formado por dois condutores carregados. E aí a gente vai ver que carregado é um estado, né? Ele pode estar carregado num momento, descarregado em outro, mas vamos considerar que ele esteja inicialmente carregado, né? Com cargas mais que e menos que. Isolados e de formato arbitrário. Então veja, a gente pode descrever um capacitor como sendo um dispositivo formado por dois elementos condutores, sendo que eles estão carregados com uma carga mais que e menos que, né, em função da sua polaridade, e esses dois elementos eles são isolados e de formato arbitrário. Então eles têm que ter, né, para que seja uma capacitância, eles têm que apresentar um meio isolante. Eu vou colocar aqui, ó, tem que ter um dielétrico. Nós vamos trabalhar esta definição de materiais, né, se ele é isolante, condutor ou semicondutor, a partir da próxima aula. Então, por enquanto, a gente simplesmente sabe que são duas placas carregadas e entre eles existe um material isolante, né, um material dielétrico. E aí vem uma pergunta muito capciosa que eu talvez já até tenha feito para vocês quando nós falamos de lá na disciplina de instalações elétricas, eu devo ter comentado com vocês isso em sala. Como é que... Então, isso é uma afirmação, tá? Não é uma suposição. Eu estou afirmando que um capacitor tem duas placas carregadas com meio isolante entre eles. Então, se ele é isolante, eu não considero que exista a possibilidade de uma carga romper a isolação, porque senão estaria desfazendo a configuração de um capacitor. Bom, então, sabendo disso, eu faço a seguinte pergunta. Então, imagina o seguinte, eu coloco aqui uma carga, uma fonte. Coloco aqui uma fonte e coloco um capacitor. Logo, tá, vai existir uma corrente elétrica que sai do lado positivo, ou seja, do potencial mais alto, como nós vimos na aula anterior, para o mais baixo, né? A diferença de potencial, então, vai promover que as cargas se desloquem do potencial mais alto para o mais baixo.
naturalmente. Então, vai ter uma corrente elétrica que vai sair do lado mais da fonte e vai retornar aqui para o lado menos da fonte. A pergunta é, se aqui no meio existe um material isolante, e de novo, não é uma pergunta, é uma afirmação, eu sei que ele tem um material isolante aqui no meio. Simplesmente, desconsiderando a possibilidade de ter um fluxo de cargas atravessando o meio isolante, como que essa corrente funciona? Como que essa corrente existe? Porque se eu tenho uma placa aqui, e essa placa não tem nenhum contato elétrico com esta, porque tem um material isolante no meio, como é que eu tenho uma corrente circulando aqui no circuito? E aí, Fabiano? Alguma suposição? Não, professor. É um dos mistérios aí, né? Dos circuitos elétricos. Porque a gente vê na própria construção física de um componente, né? A gente vê, por exemplo, que o indutor, ele nada mais é do que um fio enrolado. Né? Já falamos isso outras vezes. Ele é somente um fio enrolado. Como é que ele pode ter um comportamento diferente se eu simplesmente peguei um fio e enrolei? Tem, tá? Tem um comportamento diferente. Agora aqui não é um fio enrolado, aqui é um circuito aberto. Eu simplesmente interrompi o circuito e coloquei um meio isolante ali no meio. Como é que isso pode ser que ele é um capacitor? A gente sabe, porque ele está nessa configuração aqui. Mas como é que pode ter corrente atravessando se eu interrompi o circuito e ainda coloquei um material isolante para garantir que não tem corrente? E aí? Como que a gente tem corrente circulando aqui? Alguma ideia, hein? Sim? Não? Quer chutar? Não, professor. Então, a gente precisa partir do princípio de que essas duas placas, essa armadura, ela é formada por elementos condutores. Se ela é formada por elementos condutores, é um metal, naturalmente, né? Então, significa que, por ser um metal, esta placa ela já tem naturalmente elétrons, né, cargas negativas, e também tem cargas positivas, que se você tem elétrons sobrando, vamos dizer, com alguns elétrons livres, isso significa que esses elétrons foram roubados de alguns átomos daquele material, e aí você tem alguns íons positivos, ou seja, uma molécula que é capaz de absorver um elétron, a gente representa como uma carga positiva, lembra? E se eu tenho alguns elétrons livres, eu represento por uma carga negativa. Então agora, eu vou pegar esta situação aqui, que é igual a esta, só que aqui eu disse que os condutores estão carregados. E eu vou considerar uma situação que o condutor ainda não está carregado. É um capacitor que ele estava desligado do circuito. Então ele está assim, ó. Eu estou analisando a seguinte configuração. Ó. Ainda não tem corrente, tá? Ainda não tem corrente e o circuito ainda não foi fechado. É essa situação que eu estou analisando. Então, se o circuito ainda não foi fechado, eu tenho essas placas da seguinte forma. Vou ampliar elas, vou dar um zoom aqui. Tem as placas assim, tá? No meio delas eu tenho um material isolante, de fato, não vai ter passagem de cargas através do isolante, mas o que eu posso garantir é que aqui eu tenho algumas cargas positivas, assim como eu tenho aqui algumas cargas positivas, pelo simples fato de isso ser um metal. E, claro, também tenho cargas negativas. Certo? Então, quando a gente fala que isso é um metal, é um material condutor, isso aqui já faz parte da natureza desse material. Vai ter cargas positivas e vai ter cargas negativas. O que eu faço é, quando eu provoco uma diferença de potencial, é fazer com que essas cargas sejam atraídas ou repelidas em função
da força que foi gerada ali naquele lugar. Então, eu tenho uma movimentação de cargas. Quando eu coloco uma fonte como esta, que representa uma diferença de potencial, por exemplo, de 12 volts, tá? E aqui eu não tenho, né, ainda uma diferença de potencial, pode até existir uma diferença de potencial, mas ela é desprezível porque eu não tenho uma referência, tá? Então, eu posso simplesmente dizer o seguinte, eu venho aqui agora, só para não acumular aqui, eu vou passar minha fonte para o lado de cá. E coloco uma fonte de tensão, que na verdade o que é? Na verdade, isso aqui a gente pode representar como a gente costuma fazer também, né? Desta forma. O que esse símbolo representa? Representa que aqui eu tenho um potencial positivo e aqui eu tenho um potencial negativo ou zero, se eu considerar que este ponto aqui é o meu GND. O que eu tenho aqui é uma diferença de potencial. Tá? É um fato isso, beleza? Agora a questão é, se eu interligo isso, se eu coloco esta fonte, né? Se eu coloco essa diferença de potencial conectado aqui, ó, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora quando eu conectei esta fonte a este capacitor? Muito simples. Observe que nesta parte de cima eu tenho um potencial muito alto. E ele está representado ali como um símbolo positivo pelo fato de que ele está num potencial acima do zero, né, da minha referência. E este potencial positivo vai atrair para ele as cargas negativas e vai repelir as cargas positivas. Então, o que vai acontecer? Todos esses eletrinhos que estão aqui, ó, vão ser atraídos. Todos esses eletrinhos vão ser atraídos para este lado aqui. Certo? Se eles foram atraídos para cá, então significa que do lado de cá, onde eles saíram, ficou o quê? Ficou positivo. E como, ao mesmo tempo que esse lado aqui rouba os elétrons e repele as cargas positivas, que podem estar no meio condutor e aqui na placa, então isso faz com que os positivos sejam repelidos para cá e sejam atraídos para lá. Faz com que essa placa aqui fique positiva. E do lado de cá ocorre o inverso, né? Como eu tenho aqui um potencial negativo, ele vai fazer o quê? A gente sabe que na prática não são as cargas positivas que se deslocam em direção ao mais, né? Na verdade, o que acontece, no caso, as cargas positivas não se deslocam em direção ao menos. A gente sabe que são elétrons, né, cargas negativas, que se deslocam. Então, na verdade, o que eu teria aqui? Eu teria uma injeção, né, de cargas negativas para preencher essas lacunas. Porque a gente precisa lembrar que, na verdade, cada carga positiva dessa é uma molécula capaz de receber um elétron. Se ela recebe um elétron, ela fica eletricamente estável, neutra, na verdade, né? Então, a gente tem aqui para cada carga positiva dessa, um elétron que sai daqui e se desloca em direção a preencher estes espaços aqui, ó. Né? Então, eu tenho aqui elétrons saindo da fonte de elétrons e preenchendo. E aí, o que eu tenho no final? Uma das placas fica carregada negativamente e outra placa fica carregada positivamente. Então, eu tive fluxo de cargas passando de uma placa para outra? Não. Existiu corrente elétrica no circuito? Sim. Observe que eu tive um fluxo de elétrons saindo da placa para a fonte e tive um fluxo de elétrons saindo da fonte para a placa. Então eu tive o quê? Corrente. Só que a corrente ela não circulava por dentro do componente, ela saía daqui para cá e daqui para cá. Então teve corrente. Deu para entender isso?
Entendido, professor. Então, e essa corrente ela é limitada. Por que ela é limitada? Porque vai chegar num ponto que essa placa aqui ela está tão positiva quanto esta. E vai chegar num ponto que essa placa vai estar tão negativa quanto esta. Quando existir esse equilíbrio de cargas, não vai mais existir diferença de potencial, por isso as cargas param de ser atraídas. Então é mais ou menos o que eu uso sempre como exemplo, né? Aquela ideia do reservatório de água. Então imagina que eu tenho aqui um reservatório cheio e aqui um reservatório vazio. Existe uma diferença de nível entre eles, que aqui seria uma diferença de potencial gravitacional. Eu crio um meio condutor e libero a passagem de fluxo, no caso, de corrente. O que vai acontecer? Vai acontecer um fluxo natural desta água que está acumulada aqui para o reservatório vazio. Ok. O que vai acontecer? Se a gente simplesmente deixar rolar, esse reservatório ele vai zerar por completo, certo? Porque daí toda a água que estiver aqui vai ser deslocada para cá, até que esse reservatório fique completamente cheio. Então toda a água que tinha aqui vai zerar para cá. Ok, a gente já entende isso. Mas e se eu fizer duas caixas, dois reservatórios, que estejam no mesmo nível? Elas estão no mesmo nível, mas existe uma diferença de potencial. Por quê? Porque esta caixa está cheia e esta está vazia. Então, se eu colocar um meio condutor, o que vai acontecer? Vai ter um fluxo de corrente saindo daqui para cá, porque esta caixa está cheia, está com um potencial maior enquanto essa está vazia, mas vai chegar um certo momento que a quantidade de água que tem aqui é igual a que tem aqui. E aí cessa a diferença de potencial gravitacional. Eu posso ter, mesmo tendo os dois reservatórios com espaço ainda a ser preenchido, como esta fonte já não tem mais uma diferença de potencial em relação a esta, a corrente que fluía aqui, ela cessa. Então a gente vai ter aqui um negócio meio indefinido. Ora vai ter uma carguinha saindo daqui para cá, ora vai ter uma carguinha saindo daqui para cá, mas a tendência é que isso entre em equilíbrio e cesse o movimento de cargas. É exatamente o que acontece aqui. Imagina esta fonte como sendo o meu reservatório cheio inicialmente e este vazio. E eu vou simplesmente distribuir cargas para este cara, distribuir cargas para este, de modo que isso aqui uma hora vai estar tão cheio, tão carregado quanto a fonte. E aí, quando não existir mais diferença de potencial, isso daqui vira como se fosse um jumper para o mesmo ponto. Vai acontecer assim, ó. A minha fonte de tensão vai estar aqui. Vamos supor que seja 12 volts. E eu conecto uma outra fonte de tensão, também de 12 volts, aqui. Então, se isso aqui é 12 volts, isso aqui é 12 volts, eu conectei em paralelo aqui, significa que este ponto de tensão, este potencial é igual para os dois. Não existe corrente fluindo de um para o outro, não tem diferença de potencial. Eu estou analisando uma superfície equipotencial. Tanto aqui quanto aqui, em qualquer ponto desse ramo, vale 12 volts. Não tem corrente, não tem transferência de carga. É isso que acontece no capacitor. Então, o capacitor ele tem a seguinte reação com o tempo. Deixa eu apagar essa primeira parte aqui. Então, o capacitor ele tem a seguinte... ele reage com o tempo da seguinte forma. A única informação adicional, que está mais para efeito prático mesmo, é que assim como a gente não faz com um diodo, né, de ligar um diodo numa fonte individual sozinho, né, é justamente o mesmo motivo que a gente faz para não ligar um capacitor também sozinho. Por quê?
Se a gente desprezar a resistência dos fios, que dependendo da quantidade de fios, comprimentos, ele pode ser um fio extremamente com uma resistência muito baixa, né? Então, o que vai acontecer? No exato momento em que eu fechar essa chave aqui, ó, a corrente drenada para preencher o capacitor, ela tende ao infinito. Por quê? Porque esse capacitor está completamente vazio. Então, no instante que eu fechar, vai acontecer uma interação muito rápida com o objetivo de preencher as cargas. Vai partir uma corrente extremamente elevada. Essa corrente só vai suavizar ao passo que o capacitor vai se carregando e o equilíbrio entre os potenciais vai acontecendo. Aí a corrente vai diminuindo a ponto de zerar. Mas a corrente de partida que a gente fala, ou corrente de inrush, é uma corrente extremamente elevada. Então, para isso, apenas para nível prático, a gente coloca o quê? Um resistor nesse circuito. O resistor, independente da situação, ele vai limitar a corrente a um valor pré-definido. Então, ele vai ter uma corrente máxima definida pela resistência que estiver no circuito. Então, para níveis práticos de montagem, a gente nunca coloca um capacitor em paralelo com uma fonte sem uma resistência qualquer no circuito. Tá? Então, um circuito que a gente chama de RC, né, ele vai ter a seguinte relação. Então, vamos colocar aqui um circuitinho do tipo RC. Isso vocês já com certeza viram na disciplina de eletricidade com o professor Felipe e até mesmo na disciplina de análise de circuitos. Vocês já fizeram análise de circuitos, né, com a professora Priscila? Já. Uhum. Então, vocês já viram isso 2 vezes, sabem bem o que é que eu estou falando. Quando a gente tem um circuito RC, como este, assim então que eu fecho a chave, né, imagine que eu tenho uma chave aqui, no instante em que eu fecho essa chave, o circuito passa a operar e vai ter uma corrente que vai circular por esse circuito e pelo capacitor também. A gente vai analisar apenas o capacitor, tá? Então, o capacitor, a gente vai colocar 2 gráficos, tá? Aqui, ó. Eu vou colocar em vermelho a tensão no capacitor, tá? Em função do tempo. Vou deixar aqui. Então, em vermelho eu vou colocar a tensão em função do tempo e em roxo aqui a corrente no capacitor em função do tempo. Então, como eu falei, ele vai ter uma corrente de partida muito elevada, tendendo ao infinito, então ele vai tangenciar aqui o eixo e vai fazer uma função exponencial tendendo a zero também no infinito. E a tensão no capacitor faz o inverso. A tensão que o capacitor tinha acumulada era nula, ele não tinha tensão sobre ele, porque as placas estavam descarregadas. E ao passo que a placa vai carregando, a diferença de potencial aumenta. E aí a tensão sai do valor zero, tá? E tende a formar um valor estável lá na frente. Quando nós estivermos analisando uma região no tempo aqui, que já se passaram alguns segundos, por exemplo, então o capacitor já está 100% carregado. Essa região aqui a gente chama isso de região de regime permanente. Tá? Essa região a gente chama de regime permanente. E esta região onde as coisas ainda estão se alterando, existe corrente e tensão variando, a gente chama de transitório, ou regime transitório, ou apenas transitório. Ou, como eu falei, pode ser, por exemplo, o período de inrush, ou partida de um capacitor. Na análise de circuitos, vocês analisam quanto tempo leva para o capacitor se carregar. Tem aquela equaçãozinha que fala que é a tensão aplicada no capacitor vezes 1 menos E elevado a menos T sobre tal, né? Menos T sobre RC. Então, a gente não vai entrar nesse detalhe, porque não cabe, para mim aqui não faz diferença analisar o comportamento dele em circuitos, mas é legal entender como é o comportamento do capacitor como um todo.
Então, o capacitor ele tem um tempo de carga e um tempo de descarga, e esse tempo de carga ele é relacionado pelos valores de capacitância e resistência. A gente coloca assim, ó, que é um valor aproximado, tá? Um valor aproximado. Vou colocar aqui, ó, o tempo de carga, que é igual ao tempo de descarga, tá? É a mesma coisa. Então, se eu liguei ele levou um tempo para carregar. A hora que eu desligar, ele também leva um tempo para descarregar. É a mesma coisa, porque ele precisa, de novo, desfazer aquela troca de cargas que aconteceu. Então, o tempo de carga, que é igual ao tempo de descarga, é de aproximadamente 5 vezes a relação R vezes C. A gente dá um nome para esse cara aqui, ó, que é uma letrinha tal, né, que é uma constante de tempo, dada por uma relação R vezes C. Então, isso para mim não importa, é só um comentário à parte aqui, que para ele sair do zero e chegar ao regime permanente, ele leva aproximadamente 5 vezes a constante R vezes C, tá? Desse circuito. E é isso que faz o capacitor ter comportamento diferente em circuito de corrente contínua e em circuito de corrente alternada. Por quê? Porque aqui eu tenho uma corrente contínua, ele vai carregar, vai levar esse tempo, 5 vezes R vezes C, vai levar esse tempo e vai atingir o regime permanente. Se você não fizer nenhuma alteração no circuito, ele continua assim, carregado para sempre. E aí o comportamento de um capacitor é igual a de uma fonte de tensão. Por quê? Porque se essa fonte aqui for de 12 volts, esse cara aqui vai acumular nos seus terminais também 12 volts. Então, qualquer coisa que você ligue daqui para frente no capacitor, vai enxergar o capacitor como sendo uma fonte de tensão de 12 volts. Para o circuito, ele não vai saber identificar a diferença entre um capacitor e uma fonte, porque para ele vai ser a mesma coisa. Então, o capacitor ele vai assumir a função de uma bateria, vamos dizer assim, que sofreu uma carga e assume aquele valor. Se eu abrir este circuito, como eu falei, ele estava carregado em 12 volts e eu acabei de abrir o circuito, esta carga do capacitor começa a sofrer uma descarga. Então agora o capacitor ele vai fazer isso aqui, ó. Vai sofrer uma descarga. De novo, ele vai levar mais 5 vezes RC, que é a constante de tempo, para atingir o valor de 0 volt, tá? Aí eu vou lá e ligo a chave de novo. Opa, carrega de volta. Vou lá e desligo a chave de volta. Perceberam o que vai acontecer caso eu coloque uma fonte de tensão alternada? Aqui eu estou abrindo e fechando uma chave. Então, liga o capacitor, desliga. Liga, desliga. Liga, desliga. Ele vai fazer isso aqui, ó. Agora, se ao invés de eu só ligar e desligar, se eu inverter a polaridade da corrente, se agora eu fizer isso daqui, ó. Então, vamos colocar assim. Tensão no capacitor pelo tempo. Então, se agora, ao invés de colocar uma fonte de tensão contínua, eu colocar uma fonte de tensão alternada, qual é a consequência de uma fonte de tensão alternada? A consequência é que a polaridade da tensão de entrada muda x vezes por segundo. Então, ora isso daqui é mais e aqui é menos e a corrente está nessa direção, eu tenho uma carga do capacitor. Carregou. Legal. Atingiu, por exemplo, um patamar lá de regime permanente. Aí eu inverto. Aqui vira mais e aqui fica menos. E a corrente vem por aqui agora. O que esse capacitor precisa fazer? Agora, todas as cargas que estavam aqui, por exemplo, vão ter que trocar de polaridade. Então, todo mundo aqui se descarrega até chegar a zero e depois carrega no sentido contrário.
Então, ele vai descarregar até chegar a zero e depois ele carrega no sentido contrário. Ele vai fazer uma forma de onda mais ou menos assim. Depois ele descarrega. Espera aí que eu fiz errado. Contrário. Assim. Depois ele descarrega e carrega de novo no sentido positivo. E aí a gente tem um processo de cargas e descargas de capacitores em sentidos opostos. Tá? Deu para entender isso aí, Fabiano? Então, essa é a ideia de um capacitor, né? O comportamento de um capacitor em corrente alternada e em corrente contínua. Alguns capacitores, eu diria até a maioria deles, eles são polarizados, ou seja, um lado tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Como é o caso daqueles capacitores eletrolíticos, né? Aquele pretinho que a gente já conhece. Ele vem com uma listra branca do lado, indicando que aquele lado é o negativo do capacitor. E por que essa preocupação em indicar, ó, por favor, não ligue invertido, não ligue ao contrário? Porque aquele tipo de capacitor ele é feito com materiais que não aceitam essa troca rápida de cargas. Se você inverter a polaridade do capacitor, ele não é capaz de se carregar rapidamente. E aí isso vai gerar um aquecimento no material, que consequentemente vai gerar uma expansão física dele. Então o capacitor fisicamente ele é construído com lâminas metálicas separadas por um papel, uma espécie de um papelão, né, embebido em óleo. E aí quando existe uma troca muito rápida de cargas, essa lâmina ela se aquece demais, aquecendo também o óleo. E aí ele gera uma pressão interna que expande o material e abre aquela tampinha de segurança que tem na parte de cima do capacitor. Em alguns casos, ele não abre de forma sutil, ele estoura mesmo, né? Então, tudo vai depender de como foi esta inversão de polaridade, com qual tensão você alimentou, né? E qual foi a inversão de polaridade que aconteceu. Então, nós temos alguns capacitores que a gente chama de não polarizado, que ele aceita tanto mais quanto menos em qualquer uma das extremidades, e isso permite colocar ele numa fonte de tensão alternada, porque ele aceita essa troca de polaridade. E aí ele gera esse tipo de curva aqui. Quando a gente coloca um capacitor polarizado, que é, por exemplo, o eletrolítico, ele não aceita a troca de polaridade. Então, ele vai carregar de um lado corretamente e quando você tentar inverter a polaridade, ele vai estourar. Beleza? Cuidado com isso quando for montar, né? Ou fazer algumas experiências com capacitores. Então, a gente vai agora definir, né, matematicamente a capacitância e a gente vai tentar entender qual que é a relação que a capacitância tem com as dimensões do capacitor, por que muda, né? A capacitância, um capacitor tem que ser maior, o outro é menorzinho, isso tem alguma relação. A gente vai analisar essa capacitância usando 3 passos. Então, a ideia é que a gente faça a verificação dessa expressão aqui, né? Eita, as canetas. As canetas. Então, a gente vai fazer a verificação dessa expressão aqui, né? Que C é igual a Q dividido por V, tá? E aí, a gente vai, então, fazer o cálculo da capacitância usando 3 passos, como eu falei. O primeiro passo, a gente vai usar a lei de Gauss, tá? A gente vai usar a lei de Gauss para poder definir a primeira parte do circuito, que é justamente utilizar o campo elétrico, né, em função da carga envolvida. A gente tem uma quantidade de carga envolvida e a gente vai descobrir a intensidade do campo elétrico. Depois, a gente vai usar a expressão da diferença de potencial. Então, o segundo passo, a gente vai usar a diferença de potencial. Certo? E, por último,
terceiro passo, nós vamos verificar esta expressão aqui. Então, começando pelo primeiro passo, a gente vai fazer justamente a simulação para um capacitor de placas paralelas, tá? A gente vai analisar para um capacitor de placas paralelas e também vamos analisar para um capacitor cilíndrico. Já vamos chegar lá para vocês entenderem o que é um capacitor cilíndrico. Inicialmente, vocês podem dizer assim, cilíndrico? Como é que tem um capacitor cilíndrico? Bom, tem o eletrolítico que vocês conhecem já, que ele é num formato cilíndrico. Mas ele não é um capacitor cilíndrico, ele é um capacitor de placas paralelas. Só está enganado lá em forma de cilindro, mas ele não é um capacitor cilíndrico. Bom, então a gente primeiro precisa desenhar aqui, né, um capacitor de placas paralelas. É o que a gente vai analisar. Então, deixa eu colocar aqui do ladinho, né, que a gente vai ver um capacitor de placas paralelas. E para isso, então, eu vou fazer a seguinte análise aqui, ó. Então, tá aqui o meu capacitor. Claro que minhas placas estão bem regulares e retinhas. Vamos tentar arrumar isso. Mais ou menos, né? Então, temos aqui duas placas, né? Vou representar uma das placas como sendo uma carga positiva. Então, uma dessas placas, eu vou grifar ela aqui, ó. Placa de cima, ela vai representar uma carga mais Q. Enquanto a carga de baixo, a placa de baixo, vai representar uma carga menos Q. Certo? Simplesmente tem uma distribuição de cargas naquela placa, naquele material, e tenho ali a mesma quantidade de carga, só que uma positiva e a outra negativa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, justamente por ter cargas positivas e cargas negativas, existe então uma interação entre elas, que é o campo elétrico. E é desta forma que eu comentei na aula de ontem e também na aula da semana passada, que um capacitor pode armazenar energia em forma de campo elétrico. Por quê? Porque eu tenho duas cargas carregadas, existe uma diferença de potencial entre elas, automaticamente eu tenho energia potencial elétrica em cada uma das cargas, das placas. E esta diferença de potencial promove, então, a formação de um campo elétrico ali. Então, um capacitor armazena energia em forma de campo elétrico. E apenas para uma questão de representação, eu posso dizer, então, que essas placas estão distantes uma da outra, uma distância D. Tá? Pronto, já tem a minha configuração padrão aí para poder fazer essa análise. Tá? Então, eu vou seguir os 3 passos. O primeiro passo é usar a lei de Gauss para esta configuração aí. Bom, para esta configuração, uma lei de Gauss me recomenda que eu faça uso de uma superfície gaussiana, ou seja, uma superfície fechada, que englobe a quantidade total de cargas, ou a quantidade de cargas que me interessa conhecer, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma superfície gaussiana, deixa eu tentar usar uma cor diferente aqui. Vamos ver se o preto vai. Então, eu vou usar uma superfície gaussiana, apesar de eu estar colocando um pouco distante. Imaginem que a superfície ela está rente, né, à minha placa. Então, eu vou usar uma superfície gaussiana aqui, que eu estou desenhando aqui com uma linha tracejada. Não são cargas, são só a representação da minha superfície gaussiana. Então, eu tenho essa superfície gaussiana que eu vou chamar de S aqui, ó, que ela engloba totalmente a minha placa positiva ali de cima, tá? E aí eu vou fazer uso da minha expressão da lei de Gauss. Então, a minha lei de Gauss fala o seguinte.
A minha lei de Gauss fala que a integral fechada de E ds vai ser igual à carga envolvida dividido por ε0, tá? Esta é a expressão máxima nossa aí que a gente já conhece. Lembrando que isso aqui é ainda um produto escalar, né? Mas a gente viu que, se lembrando que essa integral fechada é na superfície S, né? Mas a gente viu que o objetivo de fazer uso da lei de Gauss é explorar a simetria. Então, o que eu acabei de fazer quando eu desenhei essa superfície gaussiana? Eu usei uma superfície gaussiana que me garanta que o campo elétrico e a minha superfície ds aqui estejam com ângulo de 0 graus entre elas e também que o campo elétrico seja uma variável constante, né, ao longo dessa superfície. Então, eu vou só trazer esse desenho para cá para a gente poder entender melhor. Tá? Então, imagina que aqui a minha superfície gaussiana, tá? S, e dentro dessa superfície gaussiana eu tenho a minha placa lá. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho que a minha orientação da área de superfície ela é sempre perpendicular. E o meu campo também, né? O campo está apontando para cá. E quando eu olho para ortogonal, no caso a minha normal aqui, ó, da minha superfície S, também está apontando na mesma direção. Então, o que eu tenho? Ângulo de 0 graus entre ds e E. Esse é um dos critérios que a gente usa para lei de Gauss. O outro critério é que o campo elétrico seja constante em todos os pontos da superfície. Então, observe aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, para cada representação da minha linha de campo, aqui, o meu campo elétrico vale o mesmo valor, tem o mesmo peso. Então, isso me garante que o meu campo ele é constante quando ele atinge a superfície gaussiana. Então, eu tenho duas informações legais aqui, duas informações muito úteis, né, quando eu vou resolver isso daqui. Ó. Em primeiro lugar, isso aqui, o produto escalar, né, vai ser E vezes ds vezes o cosseno do ângulo de 0 grau, que é o que forma entre um e outro, e isso aqui já de cara me garante que esse produto vai ser, o cosseno aqui é 1, então o produto vai ser somente E vezes ds. E mais do que isso, o meu E é um valor constante, então ele pode sair fora da integral, vai ficar apenas integral de ds. Então, é a estratégia que a gente sempre usa quando aplica a lei de Gauss. Influenciar na superfície para poder extrair esses benefícios. Então, o que resta dessa expressão aí é o seguinte. O que resta dessa expressão é um E vezes integral fechada de ds igual a carga envolvida dividido por ε0. Então, veja. O E, eu não preciso saber valor agora, tá? Que seria o módulo do E. Então, não estou tratando de valores aqui, então não preciso saber de valor nenhum agora. Qual que seria a integral fechada de ds? A integral fechada de ds é o próprio S. Então, quando a gente integra o próprio limite, variável de integração aqui, ele vira o próprio S. E aí eu pergunto para vocês, quem é o S? O S é a superfície gaussiana, tá? Por isso que eu falei que essa superfície ela é coladinha na placa. Porque se ela for coladinha na placa, o meu S é igual à área da placa. É igual à área de superfície da placa. E é isso que eu quero saber. Então, eu vou chamar esta integral de ds de A. E o meu A vai ser, então, a área... Deixa eu jogar para cá. Ó. É a área de superfície da placa do capacitor. Tá? E aí, então a minha expressão ficou E vezes A igual a carga envolvida sobre ε0. Pronto. Poderia parar por aí
ou simplesmente por uma questão de organização da conta, já que eu preciso do Q, isolar o Q, tá? Então vai ficar isso aqui vezes esse termo aqui, né? Desculpa, não quero isolar o Q, não, quero isolar o E, tá? Eu vou usar na próxima expressão. Então eu vou deixar o E isolado, e isso daqui vai ficar Q dividido por A vezes ε0. Pronto, tá? Essa expressão que eu preciso salvar ela para usar no segundo passo. O primeiro passo, a gente usou a lei de Gauss, encontramos o peso do campo elétrico. Segundo passo, a gente usa a expressão da diferença de potencial. A expressão da diferença de potencial que nós vimos ontem, ela fala o seguinte, ó, na verdade era o potencial, né? O potencial elétrico, ele era o quê? A integral de F até I. Lembra que se fosse de I a F tinha um menos na frente? Então, de F até I, a expressão entre E e dl, né? Então, é a integral de F até I para a expressão E dl. Lembrando, então, que no caso aqui eu chamei de dx, né? Porque era um deslocamento em x e aí eu disse aqui que era o potencial dependendo de x, né? Aí o que acontece? Essa expressão aqui é para um potencial, para um. Se eu tiver uma diferença de potencial, a diferença, como o próprio nome diz, é uma subtração, né? Então, o que eu vou escrever? A diferença de potencial vai ser V. Eu vou colocar assim, ó. Imagina então que eu tenho um potencial aqui na placa positiva, existe um potencial. Aqui na placa negativa, existe um outro potencial. E entre eles existe uma diferença de potencial. Então eu vou colocar assim, ó. Imagina que eu estou falando do potencial positivo, certo? Assim, ó. Deixa eu colocar a expressão normal. Então, VF menos VI, VF menos VI, seria a integral de F a I de E dl. Tá? O que eu vou fazer aqui é simplesmente fazer a substituição, né, de um F e um I. Note que eu estou fazendo a diferença de potencial, né? Então eu simplesmente faço, posso colocar aqui como sendo esse aqui o potencial final. Qual que é o potencial final? O potencial final, vocês precisam lembrar da nossa convenção, né, que a gente teve na aula passada. Eu disse para vocês assim, olha, se eu quero trazer uma carga do infinito até um ponto X, eu estou fazendo um caminho contrário ao seu movimento natural. O movimento natural era ela expulsar aquela carga de lá, eu estou trazendo uma carga do infinito até lá. Quando eu montei aquela expressão que ficou assim, ó, V igual a integral de F a I de E dl, quando eu montei essa expressão, eu estava trazendo uma carga do infinito para o ponto. Então eu fiz essa inversão entre final e I. Se eu colocasse aqui I a F, eu tinha que colocar um menos. Aí eu não estou vindo do infinito para a carga, estou fazendo o efeito contrário, da carga até um certo ponto dado. Então aqui, qual que é o movimento natural se eu pegar uma carga qualquer? É que ela siga o caminho do campo elétrico. Aí este aqui passa a ser o ponto final e este é o inicial. Quando eu estou trazendo uma carga daqui para cá, eu estou medindo aqui o potencial nesse ponto, aí eu estou fazendo o caminho contrário, né? Então, o meu inicial é aqui no infinito, aqui é o final, tá? Então, eu preciso referenciar isso. Então, eu vou analisar da seguinte forma. Vou trazer esta expressão, né? Que a minha diferença de potencial, que eu estou chamando de V, né? A diferença de potencial aqui vai ser o meu V. Deixa eu colocar aqui para cima.
vai ser, então, dF. Posso até colocar em forma de mais e menos, mas não importa, tá? Final a inicial de dl, tá? Ontem eu usei a nomenclatura X, né, para poder referenciar, porque nós estávamos falando de deslocamento no eixo X. Para a gente trabalhar isso de modo genérico e também para ficar com a mesma nomenclatura que os livros usam, a gente vai usar o EDL, tá? Sendo DL um deslocamento qualquer num dado comprimento L. Então, eu estou analisando uma distância L qualquer em qualquer direção, não necessariamente no eixo X. Assim, a gente não fica atrelado ao eixo X, né? Então, eu vou ter o quê? Que o meu campo vai depender do meu deslocamento L, do meu deslocamento em DL, né? No meu comprimento. Aí eu observo a seguinte situação aqui. Eu estou olhando a minha diferença de potencial aqui, ó, tá? Se você observar como eu não estou variando a distância, esta diferença de potencial ela é a mesma. A intensidade do campo aqui não muda, porque eu não estou analisando condições tipo aqui, aqui, ali, cá. Eu estou analisando o que está estabelecido. Então o campo aqui, ó, ele tem um valor que não se altera. Ele se alteraria caso eu estivesse mudando ou a carga, a quantidade de cargas, ou a distância. Como as cargas já estão pré-estabelecidas e a distância é fixa, então o campo ele é contínuo. O campo não altera. O campo, sendo uma variável constante que não se altera, ele pode sair fora dessa integral, certo? E ele saindo fora dessa integral, a gente vai ter a seguinte representação. Então, a integral fechada, né, de I a F, né, como sendo o campo, o campo vezes a integral de I a F, ou melhor, de F a I, tanto faz aqui agora, do meu caminho dl. E aí a pergunta é, qual é o caminho dl que a carga vai fazer, se for o caso, né? Se eu olhar entre uma placa e outra, o caminho dl é o caminho que uma carga faria se eu soltasse ela aqui dentro. Qual que é o caminho? O caminho é a distância d. Então, todo o meu comprimento, meu trajeto dl, é, na verdade, um elemento, né, infinitesimal de comprimento entre as duas placas. Então, o meu caminho total, né, integral, desde o início até o final, e aí, se você errar, por exemplo, quem é início e quem é final aqui, você teria uma espécie de comprimento negativo, mas isso não existe. A gente sabe que comprimento é uma grandeza que a gente dá em módulo, né? Então, tem X metros e ninguém quer saber se veio daqui para lá ou de lá para cá. Então, a gente tem aqui que a integral de dl é o próprio L, que, no nosso caso aqui, a gente está representando pela letra D. Então, essa expressão vai resultar nisto daqui. Que o campo, a tensão, né, a diferença de potencial vai ser campo vezes a distância. Tá? Essa expressão ela é super útil. Tá? Ela é super vista em análise de circuitos, por exemplo. E aí, o que a gente tem aqui? A gente já tem uma expressão para o campo. Né? A gente já tem uma expressão aqui, ó, que representa o nosso campo elétrico. Então, vamos substituir uma na outra agora. Eu vou pegar este valor de campo e colocar aqui. Ó. Então, o que eu tenho no final? Eu vou ter isso daqui. Ó. Eu vou ter que V é igual a tudo isso daqui, Q dividido por A vezes ε0, vezes o D. O meu D aqui está sendo... Vezes esse D aqui, que é essa distância entre as placas. Beleza até aqui? Beleza, professor? Beleza. Então,
Agora, só por uma questão, essa é uma outra expressão que eu quero salvar. E agora, só por uma questão de finalização, eu vou fazer o quê? A verificação desta expressão aqui da capacitância, onde eu tenho carga dividido pela tensão, e a tensão eu tenho dada por essa expressão aqui, ó. Então, agora eu vou fazer assim, ó. C é igual a Q dividido por V, que é isso tudo aqui. Q vezes D dividido por área dividido por ε0, né? E o que isso vai resultar no final, então? Vai resultar que esta carga morre com esta carga, né? E no final essa expressão ela vai ficar assim, ó. C é igual, né? Tem aquela, a gente multiplica pela inversa, né? Vai ficar então área vezes ε0 dividido por D, tá? É uma segunda forma de a gente representar a capacitância. Então a capacitância pode ser representada por esta expressão, quando eu conheço a carga e quando eu conheço a tensão, mas o que é mais comum no capacitor? É conhecer a carga ou conhecer as características físicas desse capacitor? O mais comum é conhecer as características físicas, como a área da placa e a distância entre elas. Então observe aqui, ó, a minha área é uma questão construtiva. Eu como projetista, posso definir o tamanho dessa área. E também vou definir qual é a distância entre as placas. Então, a gente observa que a capacitância, o valor da capacitância, depende exclusivamente da área, exclusivamente não, né? Depende da área e da distância, que são questões construtivas, e também depende do quem? Deste ε0, que a gente já falou em outras situações, que é a permissividade do meio. Isso significa que o ε0 é quem gera interferência na parte do dielétrico. Porque esse capacitor que a gente está estudando aqui é um capacitor a ar, isolado a ar. Vocês observaram que eu não botei nenhum material no meio aqui isolante. Então eu desprezei o tipo de material que está fazendo o isolamento. Quem está fazendo o isolamento aqui é o ar, que na verdade aqui é uma aproximação, né? O ε0 é, na verdade, a permissividade do vácuo, que a gente diz que é muito próxima à do ar. Então, eu tenho alguns efeitos aqui que são diretamente aplicados na capacitância. Ou eu interfiro no meio, ao invés de fazer um capacitor a ar, eu coloco um material isolante melhor ali no meio, e ele vai entrar como um efeito multiplicador aqui na capacitância. Ou seja, eu pego um elemento que é 10 vezes melhor, né, ou melhor, aqui ele está falando da permissividade. Pega um elemento que ele é 10 vezes mais isolante do que o ar. Ele vai aumentar isso aqui em 10 vezes, a capacitância. Então, quanto melhor for o meu isolante, maior vai ser a minha capacitância. Por quê? Por que a gente consegue prever isso? Simples. Porque as cargas estarão armazenadas aqui, ó. Se o meu isolante não for bom, eu vou ter fuga de cargas atravessando o meu isolante, o que torna meu capacitor inviável. Então, quanto melhor for o meu isolante, mais eu garanto que as cargas estarão lá. Então, eu melhoro a capacitância. Por quê? Porque a capacitância é diretamente proporcional à quantidade de cargas envolvidas. Beleza? E aí, eu tenho uma relação também inversa com a distância. Ou seja, quanto mais distante estiver as placas, menor é a minha capacitância. Eu preciso que as placas estejam muito próximas uma da outra, para eu ter uma capacitância alta. E a área da placa é extremamente relevante. Por isso, quanto maior for a área da placa, maior é a capacitância. Isso justifica o tamanho do componente. Quando eu tenho componentes que precisam de uma capacitância maior, o próprio físico, né, o próprio componente, a parte física, também precisa ser maior. O que gera limitações de nível prático, né? Eu tenho a construção do componente dependendo do seu tamanho, né? Então,
Ah, eu preciso de um capacitor extremamente grande lá, um capacitor de 2, 3 farad, né? Nossa, é enorme. Preciso de uma quantidade de área de placa muito grande. E aí entram os capacitores eletrolíticos, tá? Como é que funciona a construção física de um capacitor eletrolítico? Eu falei para vocês que apesar de ele ser cilíndrico, ele não é um capacitor cilíndrico, ele é um capacitor de placas paralelas. Então, como é que funciona um capacitor cilíndrico? Assim, ó. Imagina então que eu pego uma placa, é uma placa de uma liga de zinco, tá? Eu pego uma placa e aqui eu coloco uma placa paralela. E entre eles eu coloco um material isolante, a gente já sabe disso. Aqui eu tenho material isolante, tá? Eu tenho uma placa separada da outra por um material isolante. Esta placa recebe um terminal e esta placa recebe outro terminal. Elas estão isoladas eletricamente uma da outra. Aí o que a gente faz? A gente pega essas placas e enrola ela. E forma uma espécie de rocambole, né? Então, um capacitor eletrolítico ele é formado dessa maneira aqui, tá? Na verdade, não são apenas duas placas, podem ser um conjunto de placas que estão jampeadas uma na outra, né, alternadamente. E aí eu tenho, então, um conjunto de placas aumentando a área da placa e elas estão enroladas e quem faz o isolamento entre uma placa e outra é um papel embebido num óleo isolante, né, um óleo mineral isolante. E é isso que faz com que o capacitor eletrolítico tenha valores de capacitância maior, porque a construção física dele permite placas maiores e ele consegue ter uma capacitância grande. A gente vê lá capacitores de 1.000 micros, 2.200 mil micros, né? 2.200 micros e por aí vai, né? 4.700 micros, tem valores comerciais de capacitâncias, né? E aí você vê também os capacitores, aqueles menorzinhos, que são os capacitores de cerâmica ou de poliéster. Os de cerâmica costumam ser redondinhos, né? Então ele tem aqui uma plaquinha circular e tem uma outra segunda plaquinha circular que está separada, né? E eles estão encapsulados dentro de um bloquinho de cerâmica. Então a própria cerâmica faz a isolação entre as duas placas e aí a gente tem duas plaquinhas. Uma das plaquinhas sai um terminal, a outra plaquinha sai outro terminal. A gente tem ali um capacitorzinho embalado no mesmo encapsulamento. Então, se você quebrar um capacitor cerâmico, você vai ver ali que ele é formado por uma plaquinha metálica separada da outra. Só que como eles são pequenininhos e a placa tem uma área muito pequenininha, a capacitância é muito pequenininha também. Então, são aqueles capacitores na ordem de nano e picofarad, né? Na ordem ali de 10 a menos 9, 10 a menos 12 farad, né? E mais ou menos desse jeitão aqui tem os capacitores de poliéster, que eles são formados por placas paralelas também, só que retangulares, né? E aí a mesma coisa. Ele é encapsulado dentro de um mesmo corpo, né, de poliéster, um plastiquinho azul, né? E aí você tem ali as duas plaquinhas separadas pelo próprio poliéster, que é um bom isolante. Tanto a cerâmica quanto o poliéster são bons isolantes. Então, quem faz com que a capacitância seja melhor ali é o material isolante e não a área da placa. Então, ele perde um pouquinho na área da placa, mas melhora a qualidade do isolante, melhorando também a sua capacitância. Só que também na ordem de nanofarad, né? Então, são essas características físicas para um capacitor de placas paralelas. Tranquilo aí, Fabiano? Tranquilo. Então, até agora, não sei se eu contei alguma novidade, né? Porque capacitor é uma coisa que a gente teoricamente domina.
mas é sempre bom tratar de todas essas relações que existem em função de capacitores. O que realmente interessa para nós aqui, para mim, né, na disciplina de eletromagnetismo, é que vocês entendam que existe essa relação com a área, né, e existe uma relação com a tensão. E observe que existe uma relação inversa com a tensão. Olha só, quanto maior a capacitância, menor é a tensão. É uma relação inversa com a tensão. O que isso significa? Que quando nós precisamos usar capacitores de tensão alta, a capacitância dele tende a ser baixa. E isto é um problema. Tem alguns circuitos, que é a minha área, né, de eletrônica de potência, alguns circuitos que a gente projeta, por exemplo, fontes retificadoras, né, circuitos retificadores, que tem como tensão de saída na casa de 600, 800 volts em CC, né? E aí, para a gente produzir um link, né, uma tensão CC de 800 volts ou 600 volts, por exemplo, você tem que conectar um capacitor naquela saída. E aí, beleza, você consegue um capacitor para ligar em 600 volts. Mas aí, como é que você tem que trabalhar com a capacitância? Se você liga uma tensão extremamente elevada, a capacitância tende a ser baixa, porque elas têm uma relação inversa. E aí, você tendo capacitância baixa, você tem problemas, por exemplo, em diminuir a ondulação, né, a oscilação da tensão. E daí é um outro efeito do capacitor, né? Filtro, né? Ele é um elemento de filtragem para altas frequências. Então, o problema é isso, tá? A gente também tem essa dificuldade de trabalhar com tensões elevadas e capacitâncias elevadas. Se você parar para observar os capacitores daqui para frente, observe que quanto menor é o valor da capacitância, mais alta pode ser a tensão aplicada nas placas. Então, você pega um capacitor na ordem de nano e picofarad, eles estão lá indicados para 63 volts ou muito mais, 250 volts, 450 volts, tem valores assim. Aí você pega capacitores grandes, que são os eletrolíticos, ele está lá indicado com uma tensão de até 25 volts. Aí você fala, pô, mas por que eu vou usar um capacitorzão desse tamanho para uma tensão pequenininha? É porque existe essa relação aqui, né, de quanto maior a capacitância, menor é a tensão que ele está adequado a trabalhar. Para você comprar um capacitor com capacitância elevada e tensão elevada, prepare o seu bolso, porque é um capacitor bem caro. Tá? Vou citar um exemplo aqui. Eu usei um capacitor para o meu trabalho de mestrado, que ele não era dos enormes, não era um capacitor gigante, mas ele tem mais ou menos uns 6 centímetros de diâmetro, tá? Por uns 12 de altura, assim, tá? Então ele é um capacitor quase o tamanho de um copo pequeno, assim, tá? Um capacitor razoavelmente grande. Ele era para 450 volts e ele tinha 2.000 microfarad, tá? 2 milifarad no caso, mas ele vem como 2.000 microfarad. Esse capacitor, ele é um capacitor que custa aí na faixa dos seus 140, 180 reais. Isso o preço da época. Agora já teria que ver com relação ao dólar. Então é um capacitor aí de mais ou menos 100 e poucos reais, 150 reais. E vocês têm uma noção de tamanho, né? Quando você fala de capacitores maiores, quanto mais específico for, muito mais caro ele vai ficando, tá? E a minha aplicação era para um circuito de um no-break, né, de uma UPS. Então, quando você vê um no-break com uma faixa de preço aí na faixa dos seus 5 a 10 mil reais, aí você fica se perguntando, nossa, mas o que tanto que tem aí para custar esse preço? Além da tecnologia, né, que tem muita cuca envolvida ali no projeto, né, tem componentes caros, tá? Então, capacitores são caros, os indutores custam caro para projetar, as placas são caras para desenhar, as chaves, né, os transistores que a gente usa são transistores caros, custam aí na faixa dos seus 100 e pouco também, cada um, dependendo do projeto, pode ter vários, pode ter 12 transistores, e então é tudo muito caro, né? Os controladores que a gente usa são caros, né? São DSPs que são caros, uma porção de itens ali. Um sensor de corrente custa na faixa dos seus 150 reais,
e a gente usa um para cada fase. Então, se tiver um sistema trifásico, vai ter pelo menos 3 sensores de corrente. Então, é caro, custa caro mesmo montar um circuito nesse tipo, assim. Chega fácil aí de componentes na ordem aí dos seus R$1.000 e poucos, R$2.000. Isso preço de custo de componentes. Daí você tem que pôr o preço, né, de operacionalização do equipamento que as empresas cobram em cima disso. Bom, para a gente finalizar, já estamos quase nos finalmente, eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui agora, só que para um capacitor cilíndrico, tá? Então, agora, ao invés de placas paralelas, eu vou analisar para um capacitor cilíndrico. E só para a gente poder introduzir o conceito aqui, nem que a gente não termine, né? O que seria um capacitor cilíndrico? Agora sim tem diferenças. Eu teria, então, uma placa mais externa, que é sim em forma de cilindro, mas internamente eu tenho uma espécie de condutor sólido, com pino, tá? Então, isso é um capacitor cilíndrico, é diferente do que eu falei de placas paralelas enroladas lá, tá? Do capacitor eletrolítico, né? Então, nesse caso, eu tenho de fato um cilindro. Eu tenho aqui uma placa cilíndrica, fechada, e passando por dentro dela um pino. E aí vocês podem me perguntar, mas aonde que eu vou ter um capacitor nesse formato? Muito simples. Voltamos ao nosso velho e querido amigo cabo. O que precisa ter para ser um capacitor, que eu falei no começo da aula? Preciso ter um elemento carregado com carga mais Q e um elemento carregado com carga menos Q. Que, tudo bem, aqui pode ser invertido, tá? É até mais comum ser invertido nesse caso. A placa mais externa ser negativa e a placa interna ser positiva. E olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um elemento interno que pode representar uma carga mais Q e tem um elemento externo representando uma carga menos Q. E no meio deles eu tenho o quê? Um isolante. Isso é um capacitor. Esse é um dos critérios que um projetista de uma linha de transmissão, por exemplo, precisa se preocupar. As linhas de transmissão elas têm ao mesmo tempo indutância, devido ao comprimento do fio, e tem capacitância. E essa capacitância pode aparecer de 2 formas diferentes. Neste caso, eu tenho no mesmo cabo um potencial positivo e um potencial negativo, gerando então uma diferença de potencial e automaticamente uma capacitância, porque eles estão isolados. Mas eu posso ter um cabo, como eu falei ontem, que não tem essa capa de isolação, é só o cobre, como é mais comum nas linhas de transmissão, só que ao invés de cobre é um fio de alumínio, né? Um condutor de alumínio, por uma questão de peso apenas, mais eficiente. O alumínio ele é menor, né? Ele é pior condutor, mas mais leve, então acaba compensando na relação peso-comprimento e tudo mais. Então, o que acontece? Quando eu tenho somente o fio, eu não tenho esse problema de ter uma capacitância aqui direta. Só que o que a gente tem? A gente tem o ar como isolante e numa certa distância, deixa eu ver se eu acho o meu segundo, tá aqui. Numa certa distância eu tenho o quê? Um outro condutor. Esta é uma fase, esta é outra fase. Tá? Ou, se fosse uma linha de distribuição secundária, como a gente vê nas ruas, né? Na parte de baixo do transformador da rua, nós temos o neutro também. Então, você vê 4 fios, fase, 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 neutro. Então, a gente poderia ter assim, ó, trafegando próximo um do outro, né? Como é numa linha de transmissão, trafegando próximo um do outro uma fase que representa um certo potencial e a outra fase que representa outro potencial. Então, a gente tem entre fase e fase uma diferença de potencial que a gente chama de tensão de linha. Tá? O que isso quer dizer? Que eu tenho um potencial aqui e entre eles eu tenho um meio isolante, que é isso daqui. Então, nós temos capacitância
entre dois cabos, nós temos capacitância entre cabo e terra, nós temos capacitância entre cabo e cabo, quando este é isolado, como aqui. Então, existem capacitâncias em tudo. Um outro exemplo clássico para esse tipo de cabo, de situação, é um cabo coaxial. O cabo coaxial, se vocês não lembram, é aquele cabo que a gente usa em TV a cabo, por exemplo. Ele tem um pino central, que é um condutor sólido de cobre. Aí ele tem uma capa no meio, que é um isolante, é uma espécie de polietileno, né? Tipo um nylon. E aí em volta dele eu tenho uma malha. Aquela malha, ela é uma malha que é usada como referência de terra depois, mas ela tem o efeito de gaiola de Faraday, né? Para eliminar interferências eletromagnéticas que venham do meio. Então é muito importante isso para cabos de dados, né? Pelo fato de que ele sofre muita interferência de alta frequência. E aí, quando você pega sinal de TV, sinal de celular, sinal de altas frequências, eles sofrem muita influência dessas interferências externas. Então, é importante ter aquela malha. Aquela malha representa este condutor mais externo e o pino central corresponde ao condutor mais interno. Aí a gente tem uma capacitância também. Tá? Existe capacitância também em trilhas desenhadas em placas de circuito impresso. Pelo mesmo motivo. Muitas vezes eu tenho um GND passando numa linha, aqui, e eu tenho uma linha, né, uma trilha, de um sinal positivo, que não é GND. Então aqui eu tenho um GND e aqui eu tenho um condutor que não é um GND. O que eu tenho? Uma diferença de potencial. Por que não existe contato ali? Porque eles estão isolados, eles estão desenhados numa placa e a própria placa faz a isolação entre eles. Então, o que eu tenho? Capacitância entre as trilhas de uma placa de circuito impresso. Parece bobeira, você fala, imagina, o que isso vai significar? É uma linha extremamente fina, já que a área de contato, a área da placa, né, do metal, influencia no valor da capacitância. Essa capacitância é ridícula, concordo? É uma capacitância muito pequenininha. Acontece quando a gente faz circuitos, especialmente circuitos de sinais, por exemplo, na área de telecomunicações, o teu próprio celular, né, que trabalha com frequências na ordem de gigahertz, esta capacitância ela pode representar um filtro do tipo passa-baixas. E aí você tem uma atenuação no teu sinal, porque eles são sinais de alta frequência e são filtrados por esse tipo de capacitância. E o cara jamais vai imaginar, quer dizer, um projetista vai saber, mas um leigo ou um iniciante jamais vai imaginar que o desenho da placa pode influenciar nesse tipo de detalhes. E influencia, e muito. Tá aí uma coisa que se estuda muito, é layout de placa para circuitos de alta frequência. Não pode ser desenhado assim ao bel prazer. Eu gostei do desenho, eu vou fazer assim. Não pode, tá? Tem critérios muito rigorosos para desenho de placa quando são circuitos de alta frequência. Alta frequência que eu falo na faixa aí dos seus gigahertz, tá? Ainda na faixa dos kilohertz, isso não influencia muita coisa. Beleza até aqui? Beleza, professor. Tá. Eu iria apresentar o detalhamento da análise matemática aqui, mas vamos deixar isso para a próxima aula, tá? Só uma introdução para a gente entender que existem, então, os capacitores cilíndricos. Na próxima aula eu vou aplicar esses mesmos 3 passos para o capacitor cilíndrico e a gente vai ver que existe uma dependência também, assim como tinha no capacitor de placas paralelas, com as dimensões do componente, né? E aí, sabendo disso, a gente já tem como calcular a capacitância para esse tipo de situação, que vale para todo o resto. Então, quando a gente vai projetar a linha de transmissão, a gente vai usar a mesma equação. Quando a gente projeta um circuito de impresso, usa a mesma equação também. Beleza? Beleza. Então, fechou. Valeu, Fabiano. Obrigado aí. Boa noite e boa aula que vem a seguir, né? Nos vemos na próxima semana, então.